Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é um fragmento do vídeo do Clube de Membros sobre o detalhamento dos tópicos prioritários e não prioritários do concurso da DPE-MG para analista jurídico. Se você quer ter acesso a tudo, fique até o final e depois entre no Clube de Membros. Vou deixar aqui um pedacinho para você poder ver. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque com esse detalhamento você vai saber exatamente o que priorizar, como priorizar e em qual ordem priorizar. Espero que você goste do vídeo e eu te vejo lá no Clube de Membros. Olá, minha querida, meu querido, integrante do Clube de Membros TS. Hoje, como prometido, eu vou trazer para você a análise com detalhamento dos tópicos mais importantes, ou seja, os tópicos prioritários do concurso da DPE para analista jurídico. Vamos lá? Gente, estou virando aqui para mostrar para vocês sobre esse edital, né? Então aqui tem a tela de boas-vindas, a gente vai falar sobre o cargo de analista jurídico. Como vocês já sabem, eu fiz o detalhamento do edital para o cargo de técnico. Muita gente me pediu para fazer para o cargo de analista. Nós estamos falando de 2 meses até a data da prova da DPE-MG e precisamos sim ser muito estratégicos e estratégicas para saber exatamente o que estudar. Então, diante disso, eu trouxe para vocês aqui primeiro os tópicos prioritários, depois os tópicos não prioritários. E eu vou falar para vocês, dentro dos não prioritários, quais são aqueles tópicos que estão como não prioritários, mas você minimamente tem que saber. Então, é como se já fosse, entre aspas, obrigatório. Mas eu vou passar também sobre isso com você. Também vou falar sobre isso mais para frente. Então, primeiro eu vou trazer aqui os tópicos a serem estudados, são os tópicos prioritários, e eu trouxe aqui algumas observações em vermelho. Então, às vezes, você nunca estudou e tem pouco tempo. Mesmo sendo prioritário, eu vou sinalizar que o melhor é não estudar, dado o tempo. Então vamos começar. O primeiro tópico aqui, a gente vai falar primeiro de direito constitucional. No nosso primeiro tópico de direito constitucional, nós temos o constitucionalismo, com conceito, evolução histórica, constitucionalismo no Brasil e constituições brasileiras. É um tópico prioritário, mas se você tiver pouco tempo de estudo, a gente está falando de uma carga horária muito reduzida, se você nunca estudou, se não tem nenhuma noção, não estude, não é o momento de priorizar. Mesmo sendo um tópico prioritário, eu vou te mostrar o que é o prioritário do prioritário, para você ter essa dimensão e conseguir focar realmente no que precisa. Então, nessa altura do campeonato, você já viu? Ótimo! Você não viu? Você vai avaliar. Dentro de tudo que eu tô passando aqui, falta muita coisa para ver? Se faltar pouca coisa para ver, você vai poder ver o vermelhinho. Mas se ainda faltar muita coisa para ver, eu estou indicando que você priorize os tópicos que estão laranjinhas e tem branquinho aqui do lado. Poder constituinte é um tópico que eu estou indicando vocês estudarem enquanto prioritário. A parte da Constituição, conceito, classificação, estrutura, elementos, funções, a mesma lógica do primeiro. É um tópico prioritário. E eu subentendo que talvez você já tenha até um conhecimento mínimo sobre isso, decorrente do que você estudou na faculdade. Estou subentendendo isso. Então, nessa lógica, se você tem pouco tempo, se você não estudou isso ainda para concurso, mas já estudou para faculdade, estudou na faculdade, ótimo. Se você tem pouco tempo e estudou na faculdade, ótimo, também não vai estudar, tá? Aqui tem também um tópico de Constituição do Estado de Minas Gerais, mas esse tópico será abordado mais para frente. Pode ficar tranquilo e tranquila, porque eu vou falar sobre ele. Temos a hermenêutica constitucional, que é importante ser estudada, é um tópico prioritário dentro de direito constitucional. E dentro de direito constitucional tem os princípios fundamentais e os princípios constitucionais da Constituição Federal de 88. Por que eu deixei esse tópico aqui vermelhinho? Digamos que é o mínimo que você tem que saber. Eu estou subentendendo que isso aqui é ponto pacífico. Para todo mundo que está vendo esse vídeo, eu estou entendendo que você já tem essa base, que no mínimo você tem essa bagagem. Então, se você tem, você não vai estudar.
Mas se você não tiver, gente, mesmo tendo colocado vermelhinho aqui, por favor, dê uma atenção, tá? Porque ir para uma prova voltada para a área jurídica sem saber os princípios constitucionais é forçar a barra. Provavelmente não vai cair assim, né? Quem dera se caísse uma coisa tão simplória, mas mesmo assim é o mínimo que a gente tem que saber, tá? Direitos e garantias fundamentais é importantíssimo. Nós vamos pensar nos direitos sociais, direitos políticos, partidos políticos, nacionalidade, além dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos pensar nos remédios constitucionais. Essa parte aqui é muito, muito importante mesmo. É do artigo 5º até o artigo 17, tem que dar uma atenção especial. Administração pública, outro tópico extremamente importante, e eu indico focar ali do 37 ao 41, que é aquela parte que vai falar dos servidores públicos, da administração pública, das disposições gerais, poder judiciário, organização e atribuições, outro tópico também muito importante. Funções essenciais da justiça, por motivos óbvios, né? A gente está falando do concurso da defensoria e a defensoria faz parte das funções essenciais da justiça, então, por óbvio, é muito importante estudar não apenas a defensoria pública, mas a advocacia pública e o Ministério Público. Tem que estudar bem os 3 órgãos. Pensando que aqui, quando a gente fala de defensoria pública, nós ainda estamos falando em âmbito macro, tá? Nós vamos pensar em âmbito nacional, lá pela CF. Nós vamos ter a organização dos poderes na Constituição do Estado de Minas Gerais, e a gente está falando na 189, e nesse caso você vai passar pelo Executivo, Legislativo e Judiciário dentro de Minas Gerais, e eu recomendo que você também veja as funções essenciais da Justiça no âmbito de Minas Gerais. Então, o Ministério Público Estadual, a Advocacia Pública Estadual e também a DPE. Temos aqui a defesa do Estado e das instituições democráticas, onde a gente vai ver estado de sítio, estado de defesa, segurança pública. Então, se você tiver com pouco tempo, muito restrito, não tiver visto ainda, mesmo sendo um ponto prioritário, estou indicando que não veja. Tributação e orçamento, eu estou indicando ver. E o pouco tempo, sistema financeiro nacional, não. Por quê? Minimamente você ter alguma base, mesmo que não dê para ver tudo, estão falando dos mesmos assuntos. Então, são assuntos que são mesmo assunto, não, posso dizer que são assuntos correlacionados. E aí você pelo menos vê um sistema tributário nacional com as finanças públicas. Isso aqui lá dentro da CF você consegue contemplar super bem. Nós estamos ainda a ordem social, e aqui é muito importante você estudar essa parte de ordem social. Alguns pontos dessa parte de ordem social, inclusive, vão casar mais lá embaixo com outros tópicos a serem estudados. Então, todos esses tópicos é bem tranquilo. Na lei seca, inclusive, flui super bem. Só tem que só ficar atento e atenta a questões de jurisprudências, né, os entendimentos e tal, as súmulas. Eu vou conversar um pouco disso com vocês já já. Temos ainda controle de constitucionalidade, e na lógica de controle de constitucionalidade, pelo menos eu percebo, das pessoas que fazem consultoria comigo, das pessoas que já fizeram mentoria ou que ainda fazem, que costumam escorregar um pouco nessa parte de controle de constitucionalidade. E aí tem que tomar um cuidado, tem que entender melhor. E súmulas, enunciados e informativos jurisprudenciais do STF e do STJ. Aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que é muito importante estar atento ou atenta